Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a quem começa a nos assistir aqui neste canal do IFSC, no canal do IFSC de Jaraguá do Sul. A gente vai começar daqui a pouco, né, a nossa live aqui com a presença, com a participação da professora Elisângela Manarim. Aqui ela vai conversar conosco sobre o papel da indústria do vestuário, né, o combate a essa pandemia que nós estamos vivendo aí desde março. E a gente está aguardando, então, a professora Elisângela entrar aqui, conversar conosco, né, para podermos dar início, né, a esse bate-papo aqui durante a tarde de hoje, né? Enquanto a gente aguarda a professora Elisângela entrar aqui, certo? A professora Elisângela, então, ela está entre nós, né? Opa, já pediu para solicitar, eu vou adicionar. Então, a Joana, dando boa tarde aí, o pessoal, boa tarde. Daqui a pouquinho aí a Tarde. Elisângela. Opa, tudo bom, professora? Me ouve bem? Sim, Beleza, aqui também estou lhe ouvindo muito bem, né? A gente possa começar então aí o nosso bate-papo na tarde de hoje, né? Enquanto o pessoal vai entrando, né? Então eu vou dando os recadinhos paroquiais, né? Antes da gente entrar aí no tema da nossa conversa propriamente dita, né? Então, bem-vindos, né? A todos e a todas que estão nos acompanhando aí, ó, nessa tarde. Hoje a gente vai entrar em mais uma live que faz parte da programação oficial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC em Jaraguá do Sul, que esse ano está sendo realizada em parceria pelos dois campos do IFSC, o campus do Centro e o campus do RAL, certo? Hoje a gente vai conversar então sobre o papel da indústria do vestuário no combate à pandemia desse novo coronavírus, mas cabe a gente já fazer alguns destaques, né? Caso você esteja assistindo essa live gravada, né? Lembrar que essa live vai ficar disponibilizada depois também no nosso Twitter, no nosso Face, no nosso YouTube, né? Todos os canais de redes sociais aqui do IFSC em Jaraguá do Sul, tá? Então, se você quer assistir depois, tá aproveitando o início da nossa live, mas não vai conseguir ficar até o final, depois é só procurar lá no YouTube, nos outros canais, IFSC Jaraguá, e você vai encontrar. Bom, essa live também faz parte do projeto IFSC na comunidade, né? Já que é um projeto que começou em 2016 aqui em Jaraguá do Sul, com programas de rádio, né, nas rádios comunitárias aqui em Jaraguá do Sul, e hoje, por causa da pandemia, nós do projeto IFSC na comunidade estamos adicionando aí essa frente de divulgação, frente de trabalho, que é as lives aqui nos nossos canais de redes sociais. Bom, e sem mais delongas, né, sem muita enrolação mais, para a gente poder conversar aí com a professora, que já está conosco, né, agradecer de antemão o tempo da professora Elisângela, que é coordenadora do curso técnico em vestuário do IFSC Jaraguá do Sul, aqui no centro da cidade, né, agradecer o tempo dela aí, que está em volta, às voltas com outras atividades de ensino, de pesquisa, extensão e da própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, professora? sim. E agradecer então, né, saber se você, como é que você está, se está tudo certo, se a gente já pode começar. Tá tudo bem. Tá Semana tudo bem bem. intensa, né? Com bastante palestras e atividades da Semana Nacional. E aí, hoje, o dia para fechar, encerrar essa semana, né? De conhecimentos que a gente teve. Com certeza. Hoje você bem tocou nesse assunto, né, da programação que está encerrando, mas nós ainda vamos ter hoje às 7 horas da noite aqui no Instagram uma conversa com a professora Mara Rúbia, também da área de moda, vestuário, modelagem. Né? A professora Mara Rúbia vai conversar conosco sobre o fator humano frente ao uso massivo de tecnologias na indústria, né? O papel do ser humano, né? que não pode ser deixado de lado, mesmo com esse uso crescente da tecnologia. E mais tarde, às 8h30 da noite, aí nós encerramos a programação oficial com uma conversa com uma das estudantes que já foi do IFSC no curso técnico, que hoje está fazendo graduação na nossa graduação em design de moda, e está na final do Prêmio Brasil de Moda Inclusiva,
que vai contar para a gente como é que chegou lá, né? Como é que é o projeto dela de moda inclusiva, como é que isso se desenvolveu, né? E ela saiu, então, de um curso técnico em design de moda, design e produção de moda, está na graduação e aí agora está na final, né? Ela está na segunda fase do curso, veja só, segunda fase do curso e já está na final de um prêmio nacional de moda inclusiva. Isso é sensacional. É verdade. Professora, exatamente. Professora Elisângela, então, você que é coordenadora do curso técnico em vestuário aqui no IFSC em Jaraguá do Sul, eu vou começar com uma pergunta bem ampla, né, bem genérica, para saber como é que está a situação da indústria do vestuário, né, hoje aqui no nosso país, se você tem algumas informações a respeito disso, talvez mais nosso estado, enfim, como é que está a indústria do vestuário, como é que ela está enfrentando isso desde que a gente começou esse problema do novo coronavírus? Tá. Então, Daniel, eu vou fazer primeiro, falar um panorama mais geral, assim, primeiro, de alguns dados da indústria têxtil e do vestuário, né? E aí depois eu falo um pouquinho como ela, como está agora nesse momento com relação à pandemia, né, ao Covid. Aham. Então, com relação à questão de empregos e empresas, né, de setor têxtil e de confecção, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, o Brasil atualmente tem cerca de 25,2 mil empresas na área, nesse segmento da têxtil, né? E Uhum. essas empresas empregam em torno de 1,5 milhão de trabalhadores de forma direta e 8 milhões de forma indireta. Então, são números bem expressivos, assim, né? No nosso país, de empregos gerados pela indústria têxtil e vestuário, né? Por que eu digo têxtil e vestuário? Porque o vestuário normalmente se tem mais a questão da confecção das peças, a produção, né? E o têxtil é mais ligado à questão de fibras, fios, beneficiamentos, né? Então, mas as duas acabam sendo, uma complementa a outra, né? Uhum. Já em Santa Catarina, né, fazendo um panorama mais regional, no nosso estado, somente no ano passado, né, algumas informações que a gente tem do ano passado, a indústria têxtil contava com 9,2 mil empresas, e isso representa 18,5% da indústria do estado. Então, a gente pode ver que é uma área no nosso estado, né, que tem uma grande expressividade, porque 18,5% da produção e da indústria do mercado, sendo da indústria têxtil e do vestuário, é um número bem importante, né, para a gente olhar com bastante carinho para essa área. E a nossa área têxtil e vestuário, nesse mesmo período do ano passado, ali que a gente tem as informações, né, já estava gerando em torno de 159.591 empregos. Então, e desses empregos, né, em torno de 62% são do gênero feminino, do sexo feminino. Então, principalmente na área de vestuário, né, que é a questão da confecção, a costura, tem muito ainda, a grande maioria são de mulheres trabalhadoras. Nem sempre a renda e o salário é igual, mas Uhum. é o público maior nesse segmento. A própria região nossa é muito forte nessa área, né, professora? Não é à toa que nós Sim, temos cursos de vestuário, cursos têxteis aqui no IFSC, né? sim. A gente hoje até tem alguns dados aqui, né, que Vale do Itajaí, o norte, né, nossa região aqui é uma das maiores de produção da indústria têxtil. O Vale, no caso, representado ali por Blumenau, está em primeiro lugar, né, com relação à quantidade de empresas e indústrias. Em segundo lugar, nós temos Brusque, e em terceiro lugar, a gente tem Jaraguá do Sul. Então, a gente está bem num ranking importante, né, de produção, e essas empresas, essas cidades, né, juntas, elas proporcionam aí
4% de empregos no nosso estado. Então, para a gente ver que a nossa região aqui, né, tem uma grande força na questão da produção industrial do têxtil e de vestuário. Então, essa é uma indústria que já faz algum tempo, né, alguns anos, que é forte na nossa região e que se mantém, né? Então, isso Sim. é importante. E como é que essa indústria que é tão representativa na nossa, aqui ao nosso redor, ela tem reagido, né, dentro desse cenário de pandemia? Que ações eles têm tomado, mudando a sua produção, realizando algumas ações específicas para ajudar a comunidade? O que é que você teria assim, de ações ou de tendências que é possível perceber? As empresas, tanto da indústria do vestuário como têxtil, né, não diferente de outras áreas, sentiram bastante a questão da pandemia, né, teve uma certa crise no setor, vamos dizer assim, em vários setores, né, da indústria no modo geral, Uhum. mas a indústria têxtil, ela acabou, de uma certa forma, buscando formas para se manter e manter seus funcionários, né? De que forma? Muitas empresas buscaram adaptar a linha de produção, então faziam confecções de peças de roupas, né? Entre outros artigos que faziam. Muitas passaram a produzir artigos de proteção para esse momento de combate à pandemia, né? Então, as empresas passaram a confeccionar máscaras, passaram a confeccionar toucas, roupas de cama para os hospitais, jalecos, né, para os médicos, enfermeiros, então produtos hospitalares. Então, de uma certa forma, a indústria acabou se remodelando, né, se encaixando na necessidade que estava tendo, porque a gente Sim. tinha uma grande necessidade de produtos, desse tipo de produto no mercado, e o nosso mercado não estava preparado com produtos para atender a demanda que a gente tinha, né, nesse momento, e foi graças a a produção desse tipo de material que muitas empresas conseguiram se manter, inclusive, né? Algumas puderam manter, a gente sabe que teve alguns desempregos, né? Mas as Uhum. empresas conseguiram se manter parte da sua renda e uma boa parte dos empregos devido a essa alteração na linha de produção que eles fizeram, né? Para se reenquadrar nesse momento. E essa mudança que foi feita, na verdade, é um exemplo de adaptação a uma necessidade real, né, que a sociedade toda teve pela, pela qual quase todo mundo teve que passar, que é perceber o que estava sendo necessário. E aí eu lembro muito de alguns exemplos você já estava falando sobre a representatividade da indústria do vestuário aqui na região, e eu lembro de no começo da pandemia, por exemplo, uma corrida que foi para trás das máscaras de pano, né? Ali Sim, a gente tinha ali, quando a gente recebeu a informação de que era possível se proteger, né, ajudar a proteção nossa contra o coronavírus a partir do uso regular ou corrente das máscaras de pano, eu lembro assim de ser uma certa assim, ó, quem é que está produzindo, né? As pequenas costureiras começaram, inclusive, vamos dizer assim, investir, mas a divulgar o trabalho delas, ó, produzo máscaras e tal. Eu mesmo recebi vários contatos de pessoas aqui que estavam produzindo, né? Acho que isso foi uma tendência geral, né, professora? E da indústria grande também seguiu isso de certa forma. isso, a indústria, falando da indústria de grande e médio porte, né, até as indústrias de pequeno porte também, as profissionais autônomas vieram nessa linha para atender essa necessidade da população, essa demanda que o mercado trouxe, né? Sim. Além da questão da produção, né, é importante a gente destacar que muitas das empresas, algumas não tiveram essa questão, ou devido ao produto que geravam, de fazer essa adequação da sua linha de produção, mas utilizaram
nos ajudaram também, ajudaram a população por meio de doação, né? Então, teve muitas indústrias do setor que doaram linhas, fios, elásticos, aviamentos em geral, tecido, para a confecção desses materiais. E a gente tem exemplos aqui na nossa região, né, na cidade de Jaraguá, Guaramirim, aqui a nossa região norte, várias empresas fizeram isso, então doaram bastante equipamentos até, né, algumas empresas que doaram até respiradores para hospitais, então a indústria, de uma certa forma, se sensibilizou com essa situação, com uma preocupação com o seu público, com a população, né, que vinha sofrendo com essa questão da pandemia, que ainda está, né, a gente ainda tem, as pessoas acham que diminuiu, que a coisa está um pouco mais estável, mas a gente ainda tem que ter bastante cautela, porque parece que a coisa melhorou um pouco, né? Talvez a gente não está mais naquele pico tão alto da pandemia, mas os cuidados ainda são muito necessários para que a gente possa passar por essa fase de uma forma tranquila, da melhor forma possível, vamos dizer assim, né? Porque tranquilo não é. Sobreviver a esse problema, né, que está aí nos acometendo desde março, pelo menos, né? Pelo menos aqui no Brasil, porque já começou lá no ano passado, lá, né, lá na China. Professora, aí você estava falando sobre adaptações, né, que foram feitas, e nós ouvimos muito falar hoje em dia na aplicação de tecnologias, né, diferenciadas na produção de roupas, inclusive adaptadas ao combate ao novo coronavírus, né? O tecido tecnológico, tecidos com partículas de prata, tecidos, né? Como é que isso funciona? Isso já é realidade aqui para nós, pessoas mortais, assim? Ou como é que está essa situação, né? Ou isso é uma coisa assim ainda que está em estudo e precisa ser averiguado? Então, já tem pesquisas comprovadas, né, e já foram testadas do tecido, as pesquisas que eu falo que foram feitas no Brasil, né, então isso é importante a gente ressaltar, que às vezes as pessoas acham que, porque vem de fora, não, o nosso país tem muita coisa boa e muita pesquisa, muita coisa interessante para promover, né, e foi desenvolvida uma pesquisa de um tecido tecnológico com nanopartículas de prata que inativa o coronavírus. E não só o coronavírus, alguns outros tipos de fungos e bactérias também. Então, essa pesquisa já foi testada, né, em laboratórios e teve a sua eficácia comprovada em 99,8% dos casos. Então, ele é para realmente funcionar, né? Esse é um tecido que vai ser produzido ali para confecção, principalmente, acredito, né, para os máscaras e itens hospitalares, uniformes, né, primeiramente, né, a gente acredita, e claro que, na medida do possível, isso vai sendo disseminado, mas para chegar, assim, para a população e dizer assim, eu vou na loja tal ali e vou comprar esse tecido, ainda está bem longe disso acontecer, né? Mas vou no calçadão ali comprar uma metragem quadrada aí de tecidos com nanopartículas de prata e já volto. Não, isso você não vai encontrar. Mas é importante, né, que isso já tem essa pesquisa, que o tecido já está sendo produzido. Inclusive, ontem, olhando a internet, algumas coisas aqui, eu recebi uma notificação de que estão produzindo máscaras já, com esse tecido, e já estão disponibilizando à venda. Então, claro que tem um custo maior, né, por essa questão do tecido, e esse pode ser lavado facilmente, né, o manuseio dele é bem tranquilo, então o custo é um pouco maior, mas a questão da proteção também é importante, né? Então, às vezes a gente se pergunta, mas é mais caro, mas aqui, e a tua segurança, né? Quanto que vale? Então, tem essas questões que a gente tem que analisar também.
E uma outra Verdade, questão, é um custo que às vezes tem que se ponderar, né? E a gente gostaria que todos tivessem acesso, claro, né? exatamente. Mas, enfim, por enquanto ainda não é algo tão popular, né? É. E esse tecido, ele tem uma segunda versão que ele tem um tratamento de repelente para repelir os líquidos corporais, como espirros, sangue, suor e outras secreções, né? Então, ele pode ser utilizado em várias frentes, né? Não somente no combate ao coronavírus, mas ele pode ser utilizado para outras áreas que tenham interesse, né? Então, é bem interessante isso. Essa pesquisa foi divulgada ali no final de julho e agora já tem o produto sendo iniciando, né, a comercialização do produto. Então é bem interessante. E ainda com relação à questão das tecnologias e tecidos, né, a gente tem uma pesquisa também realizada aqui no Brasil sobre fios tecnológicos. Então, não é o tecido ainda, mas a produção do fio é um fio de poliamida antiviral e antibacteriano, que pode ser utilizado tanto para confecção de roupas, como de capas para banco de carro, avião, ônibus, né? Que acaba dando também essa proteção para os usuários, e isso é bem interessante. E esse fio, ele foi testado também e também já está sendo comercializado, porém, no momento, ele está sendo exportado para a Itália e tem outros países, né, que estão muito interessados nesse fio, nessa pesquisa, que são os Estados Unidos, Europa e Ásia. Eles estão investindo muito nesse fio para confecção de materiais automobilísticos e proteção para aviões e carros, como eu comentei, porque as pessoas necessitam, né, se locomover e o transporte, todas essas questões, e é uma forma a mais de proteção. Além de que esse fio também pode se transformar em um tecido para a confecção de peças do vestuário, o que é bem interessante também para a gente. Interessante, professora, porque isso aí só me lembra como é importante o investimento em tecnologia, né? Porque, em Isso. pesquisa e desenvolvimento, né? Porque veja como abre portas internacionais o fato de haver um fio tecnológico, né, desenvolvido pensando na segurança sanitária, vamos dizer assim, né? Na higiene, enfim. Isso mostra como a gente precisa, enquanto país, dar suporte a esse desenvolvimento de novas tecnologias dentro, principalmente, dessas nossas instituições de ensino, pesquisa e extensão, que são as universidades federais e institutos federais, né? Sim. A pesquisa, a tecnologia, né, estão presentes na nossa vida e cada vez vão ficar mais, né? A gente vê agora com essa questão da pandemia o quanto as tecnologias elas nos auxiliaram, né? A questão de continuar os trabalhos, de continuar estudos, continuar para a gente não para a nossa vida. Então, e isso a gente não vai mais voltar a ser como era antes, né? Então, muita coisa, quando a gente retornar ao normal, vamos dizer assim, muita coisa se aprendeu e muita coisa boa disso vai permanecer. Então, muita mudança, com certeza, a gente vai ter pela frente nesse sentido de tecnologias, né? As tecnologias vieram para ficar e a gente tem que aprender a utilizá-las, a pesquisar e se informar para continuar fazendo com que elas nos auxiliem, né? A tecnologia está aí para ajudar e auxiliar o ser humano. É verdade. E, professor, a gente estava falando sobre justamente tecnologia e demos o exemplo do tecido tecnológico com nanopartículas de prata, que são, né, digamos assim, microscópicas partículas ali de prata envolvendo o tecido para ajudar na eficácia dele, né, de combate ao vírus. Mas a gente falou que realmente não é algo tão acessível ainda. E aí eu lembrei que o IFSC, aqui em Jaraguá do Sul, tem um projeto de justamente tornar acessível, pelo menos, o acesso da população a máscaras
de proteção, não é isso? E aí eu acho que você está envolvida na equipe que desenvolve esse projeto de produção, confecção, produção e distribuição gratuita de máscaras aqui para a nossa região, não é? Sim, em março, quando a gente teve as aulas suspensas, né, depois, foi logo no final de março, começo de abril ali, a gente teve alguns editais que vieram do governo para projetos que fossem no combate ao coronavírus, né, o Covid. Então, a gente, em um grupo de servidores, em primeiro momento, a gente se reuniu de forma virtual, né, porque a gente não estava afastado presencialmente, e a gente desenvolveu o projeto para estar desenvolvendo máscaras para a população. Então, no primeiro momento, a gente confeccionou algumas máscaras e foram disponibilizadas aos servidores, né? Até tem um número aqui, depois eu divulgo um pouquinho. Mas esse projeto de confecção de máscaras, ele também conta com parceiros, né? Não é somente servidores. A gente tem como parceiro a Cafofamei, que é uma confecção, e a gente tem os doutores Sementinhas, que são um grupo de voluntários que trabalham em hospitais e em outras frentes, né, várias frentes. Então, eles nos auxiliam também na questão tanto de produção, quanto de divulgação e entrega. Então, é um grupo bem grande que está envolvido, né, para a produção e confecção das máscaras, né. No projeto, a gente tem como meta de confecção de 10 mil máscaras. Então, é bastante coisa, né, para produzir e confeccionar tudo isso, mas a gente vem firme e forte aí buscando atingir essa meta. No momento, a gente já doou, né, não que a gente já confeccionou, porque a gente já confeccionou bastante, além desse número que eu vou passar, a gente já doou para a população 2.255 máscaras, né? Por que a gente já confeccionou bem mais e não doou tudo? Porque a gente está aguardando e montando kits para quando a gente retornar às aulas, pelo menos cada aluno, tanto do campus centro quanto do campus hall, que cada aluno receba um kit com no mínimo 2 máscaras para sua proteção. Então, a gente tem já uma reserva, né, e a gente continua na produção, para que essas máscaras, quando retornar às aulas presenciais, possam ser distribuídas para os alunos. Então, que bom, né? Que bom, porque isso já dá um alívio, né? Já são 2.255 máscaras distribuídas efetivamente, né? isso. E eu acho que vocês tiveram algumas entregas bem significativas, né? Para bombeiros voluntários, para a PAI, para a Associação do Amigo dos Autistas, né? Então, instituições que realmente precisam e lidam com atendimento ao público e precisam estar protegidos, né? Os profissionais. A gente teve a doação. Foram 260 para os servidores dos 2 campos, né, IFSC e HAL. A gente teve 200 máscaras doadas para os bombeiros voluntários de Jaraguá, 90 máscaras doadas para a AMA, 200 máscaras doadas para a PAI. Aí a gente teve algumas máscaras doadas para os membros do GT, para os vigilantes dos nossos campos, né? A gente teve também 30 máscaras doadas para casa de repouso. A doação maior que a gente fez foi de 500 máscaras, assim, no total, né, para um local só, para a Casa do Estudante, no Paraná. Essa doação foi bem interessante, porque eles entraram em contato conosco por conhecer o projeto via site do MEC, inclusive, onde foi divulgado esse projeto, né, que estaria sendo feita essa produção de máscaras, e essa casa de estudantes são estudantes que vêm de vários lugares do país para estudar e ficam ali em alojamentos. Então, eles têm uma necessidade, questões de vulnerabilidade social, de renda, né, então um pouco mais de dificuldade. E aí a gente conseguiu fazer essa produção e doar 500 máscaras para esses estudantes que ficam nessa casa, né? Para que eles pudessem também ter esses cuidados. E quem tem... Bom, perdão, pode continuar.
A gente também fez uma ação conjunta com um grupo dos dois institutos, né, aqui de Jaraguá, que foram distribuídas cestas básicas para os alunos, né, é um grupo que frente que cuida dos lanches, tá? Quando a gente está em tempo normal, né, que cuida do lanche e da alimentação do aluno. Então, como a gente não está tendo aula presencial, essa equipe organizou a entrega de cestas básicas para os estudantes com a verba do que a gente compraria de lanche para ter na escola, né? Então, junto com essas cestas básicas, também foram entregues algumas máscaras para cada cesta que ia 2, 3 máscaras, né? Então, foram doadas um total de 380 máscaras também, já para esses alunos e familiares, né? Então, uma forma de já estar protegendo o nosso aluno, de uma certa forma, para que eles tenham um pouco mais de cuidado com relação a isso, que ele se sinta acolhido, né, pelo campus, e que ele possa ver que a gente realmente está preocupado com o cuidado, tanto nós servidores, quanto dos nossos estudantes. Sim, e a equipe que recebeu, aliás, os estudantes que receberam essas cestas básicas, justamente estão no perfil de que mais precisam de apoio, né? Sim. Então, as máscaras foram muito bem alocadas, vamos dizer assim. Muito bem, muito legal essa iniciativa da equipe do projeto que está produzindo aí 10 mil máscaras. E a minha pergunta é a seguinte, ainda dá tempo de alguma instituição que, porventura, esteja nos acompanhando ou venha assistir essa live depois e pedir, me vê 200, me vê 100, alguma coisa assim? Ainda tem como alguém entrar na fila desse projeto? Sim, se tiver alguma instituição que tenha interesse, que tenha necessidade, a gente, como eu disse, o grupo é bem grande que vem trabalhando com isso, né? Então a gente tem contatos ali, mas de repente a gente não conseguiu chegar em alguém ainda, né? Se tiver necessitando, pode estar entrando em contato ali com o grupo para estar desenvolvendo isso. A gente pode disponibilizar depois aqui o contato, né, com o pessoal. Posso disponibilizar até meu WhatsApp, se o pessoal quiser, para que a gente possa divulgar e continuar essa distribuição, né. A gente teve também ali, só para finalizar, a questão das doações, né, a gente teve 360 máscaras doadas para o Hospital Jaraguá, 120 doadas para o CAEB e 85 para os bombeiros de Xereder. Então, a gente já doou para várias instituições, né? Mas a gente sabe que é uma coisa que é um item que as instituições vão doando para os seus funcionários, para as pessoas, no caso do hospital, as pessoas às vezes que precisam, que estão ali enfermas ou que precisam de algum tratamento e acabam precisando desse item de segurança, né? Então, se alguma instituição tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, que a gente ainda está na produção e consegue auxiliar, sim. Eu vou fazer o seguinte, depois você me passa o contato que fica melhor para entrar em contato com o grupo, né? Seja um e-mail, seja o telefone, né? E aí, quando eu publicar essa live no nosso Instagram, como uma gravação, e nos outros canais, enfim, eu coloco na descrição do vídeo o contato. Daí a pessoa que assistir pode fazer o chamado, enfim, né, da melhor forma que for viável aí para conversar com vocês, né, e fazer essa encomenda, vamos dizer assim, dessas máscaras que são máscaras de tecido produzidas aqui pelos nossos servidores, estudantes e parceiros do IFSC aqui em Jaraguá do Sul. Professora, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa, mas ficou muito evidente essa importância, né, em diversas áreas, em diversas frentes da indústria do vestuário, né? Seja por meio de ações de doação, produção de tecnologia para aplicação em fios, em tecidos, produção de itens de segurança para as pessoas e profissionais de saúde,
E aí eu queria lhe passar a palavra para falar sua mensagem final e depois volta para mim, que eu tenho mais uns recadinhos paroquiais aqui, mas para a gente fazer esse encerramento, então, e desde já eu agradeço, né, a sua participação nessa conversa de hoje à tarde e deixo com você então a palavra para uma mensagem, para alguma consideração, para depois nós fazermos o encerramento aqui. Tá certo. Então, com relação à questão de interesse, né, da doação de máscaras, as pessoas que tiverem interesse podem estar, depois eu vou disponibilizar ali o contato, podem entrar em contato comigo ou com a professora Ariela, que também é ela que está coordenando o projeto, né, então a gente está à frente ali desse projeto. E o que eu gostaria de enfatizar e falar, que é a importância, né, a gente falou um pouquinho da importância da indústria aqui na nossa região, no nosso estado, as questões das tecnologias que estão presentes nessa indústria, e, como diz, vender um pouquinho o peixe, né, a gente tem o curso de vestuário hoje no Instituto Federal, no Campo Centro, que temos para a área subsequente, como na modalidade ProEja, né, para as pessoas que não têm o ensino médio completo, e nós temos o superior de moda e temos também um integrado em modelagem. São todos dentro da área do vestuário. Então, o nosso campus, a gente tem excelentes profissionais, mestres e doutores formados na área, né, com pesquisas muito interessantes, relacionadas às questões ambientais, tecnológicas, das mais diversas, né? E é importante que a nossa produção intelectual seja voltada e tenha essa preocupação, né, com o meio ambiente, com a tecnologia e com o ser humano, porque primeiramente, a gente fala muito da tecnologia, mas a gente não pode esquecer que ela está para nos servir, e não a gente servir a tecnologia, né? Então, o campus e os cursos da área do vestuário trabalham muito a questão de você conhecer realmente na prática o que é feito, acontece dentro da indústria, como são os processos dentro da indústria, né? Cada etapa. E isso é muito rico para a formação do estudante, porque às vezes a gente recebe muitos estudantes que já atuam na área, mas muitos ainda não conhecem nada da área. Então, pela prática do curso, pelo dia a dia, eles têm essa experiência e conseguem ter uma noção do que é a indústria, tanto da indústria têxtil como do vestuário. Eu esqueci de mencionar dos cursos, a gente tem o curso têxtil também, né, no Campo Centro, que também trabalha a questão da área têxtil ali, beneficiamento e malharia. Então, são cursos que vão um complementando o outro, né, os conhecimentos e saberes, para a gente deixar esse leque da indústria bem abrangente. Então, a gente tem uma boa área de conhecimento e de atuação nos nossos cursos para a indústria local hoje. E uma grande aplicação, né? Um grande mercado na região. Sim, e todo o mundo quase, né? Porque, como nós vimos aqui, são exemplos que vão para muito além das nossas fronteiras. E, bom, falando sobre os cursos, aproveitando essa informação importante que você trouxe agora no encerramento, bom, quem tem interesse e acha assim, não tenho dinheiro para pagar um curso desses, surpresa boa, todos os cursos do IFSC são de graça, porque o IFSC é uma escola pública, né, federal, mantida com o governo federal que banca, né, nossos professores, nossos custos de laboratório e todos os demais custos, então a pessoa não paga a mensalidade. Mas eu eu tenho medo de fazer prova para entrar num curso desses, porque a fazer a seleção. Não tem problema, né? Todos os cursos técnicos, a seleção não é por prova, é por sorteio, né? Atualmente, o ensino médio técnico, né, em modelagem do vestuário também vai ter a próxima turma por sorteio. Então, são questões que têm o objetivo de facilitar o acesso da comunidade a esses cursos que o IFSC oferece desde o ensino médio
passando pelo pós-médio até a graduação aqui em Jaraguá do Sul. Professora Elisângela, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no nossa live do canal do IFSC Jaraguá no Instagram. Lembrando a quem nos assistiu até agora, ou quem pegou só o finalzinho, que essa live vai ficar disponível na íntegra no Face, no Instagram, no YouTube e no Twitter do IFSC Jaraguá. Se você não segue alguma dessas redes, busca lá IFSC Jaraguá do Sul, passa a seguir a gente, tá certo? Quem quiser conferir a programação restante ainda da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tem lá no site do IFSC, ifsc.edu.br/Jaraguá, tem as informações da Semana Nacional de Jaraguá do Sul, que termina hoje com mais 2 lives, uma às 7 horas da noite e outra às 8h30 da noite. A primeira falando sobre o fator humano frente ao uso massivo de tecnologia na indústria, e a segunda live, 8h30, sobre como que uma das nossas estudantes, que é a estudante atual ainda da graduação em design de moda, chegou na final do concurso Brasil Sul de moda inclusiva, né, com um projeto desenvolvido dentro do IFSC. Agradecer, professora, novamente a sua participação, agradecer a quem nos assistiu em algum momento, né, nessa live, e dizer que caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum contato com o IFSC não está atendendo presencialmente até o fim do ano, tá? Todos os atendimentos são virtuais, então pelas redes sociais, pelos canais de WhatsApp, Face, enfim, né, e-mails que as pessoas têm aqui com o IFSC. Se for lá bater na porta do IFSC, infelizmente nós não estaremos lá por causa da pandemia, né? E que mesmo assim a gente está atendendo aí os estudantes via atividades não presenciais e a comunidade com esses atendimentos virtuais nas redes sociais e demais canais. Professora, muito obrigado, tá? Agradeço novamente. A possibilidade de estar participando, né, esse momento que a Semana Nacional nos proporcionou com tantos debates importantes, falando sobre a inteligência artificial e as questões da ciência no Brasil. Então, agradecer a toda a equipe que trabalhou nesse evento para produzir isso, a equipe do jornalismo do IFSC, que proporcionou as lives para que a gente pudesse conversar um pouquinho e falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando, né? Às vezes as pessoas acham, mas tá fechado, o campus está fechado, mas a gente está trabalhando e trabalhando muito virtualmente, dando as aulas, né? Continuando com todos os projetos, as pesquisas que a gente vinha fazendo. Então, a gente tá aí, para quem precisar, acho os nossos canais ali, os e-mails, a gente está disponível sempre que precisar. Obrigada. Perfeito, estamos todos trabalhando muito, só não estamos lá dentro do prédio, né? Isso. Professora, obrigado, e a todos que nos assistiram, muito obrigado também, e até a live das 7 horas da noite. Tchau, tchau. Tchau.